Bom, pessoal, então eu vou gravar um vídeo rápido aqui para vocês, explicando o teorema de Laplace para determinante de ordem n. Veja que eu estou usando um determinante de ordem 3, que daria para você resolver com regra de Sarri, mas é apenas para poder ficar mais fácil de você entender. Depois você pode aplicar para a ordem 4, 5, ordem n, né? Pode ser qualquer tipo de ordem esse determinante, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de explicar para você, que vai ser importante para você entender o teorema de Laplace, é o que é a expressão menor complementar. O que é o menor complementar? Tá? O menor complementar é quando a gente escolhe, por exemplo, aqui, ó, eu vou escolher aqui a primeira linha. Tá? Eu escolhi ali a primeira linha. Então, o que é o menor complementar de um elemento de um determinante, de uma matriz, né? É quando eu seleciono a linha e a coluna que está aquele determinado elemento, aí eu tiro a linha e a coluna, tá? E aí eu vou fazer um determinante com o que ficou. Por exemplo, eu peguei a linha 1, eu escolhi a primeira linha, a linha 1. Eu poderia ter escolhido a coluna 1. Pode ser qualquer fila, tá? Linha ou coluna. Eu escolhi ali a linha 1, tá? Então, quando eu escolho a linha 1, então eu vou calcular o menor complementar do 3. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar a linha e a coluna que está o 3. E aí eu calculo o determinante. Então, o menor complementar do 3 é o quê? É um determinante de ordem 2, porque eu estou tirando a linha e a coluna que ele está. O que sobra? Sobra 4, 3, 3 e menos 2. E aí eu calculo, então, o determinante, né? Então, diagonal principal, menos 8. Diagonal secundária, 9. Trocando o sinal, fica menos 9. Então, aqui eu tenho o determinante. Menos 9, menos 8, menos 17. Agora eu vou calcular o menor complementar do 5. Então, calculando o menor complementar do 5. Calculando o menor complementar do 5, eu tiro a linha e a coluna que o 5 está. E monto, novamente, um determinante de ordem 2 com o que sobrou. Então, tirando a linha e a coluna que o 5 está, o que resta? Menos 1, 3, 2 e menos 2. E aí eu calculo o determinante desse determinante de ordem 2, essa matriz de ordem 2. Né? Então, vai ficar aqui mais 2, né? Menos 1 vezes menos 2 é mais 2, e 6, 2 vezes 3, 6, trocando o sinal, menos 6. Então, menos 6 mais 2 dá menos 4. Pronto, calculei o menor complementar do 5. Agora eu vou calcular o menor complementar do 2. Lembre que eu estou aqui, ó, calculando o menor complementar dos 3 elementos que estão na primeira linha. Então, agora, tirando a linha e a coluna que o 2 está, o que sobra? Sobra um determinante de ordem 2, menos 1, 4, 2, 3. Calculando, então, o determinante, né? Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. 2 vezes 4 dá 8, trocando o sinal, fica menos 8. Então, menos 8 menos 3, então nós temos menos 11. Pronto, eu calculei o menor complementar de cada um dos elementos. Então, lembre-se, eu escolhi uma fila, pode ser linha ou coluna. Como que eu calculo o menor complementar? Eu tiro a linha e a coluna que aquele elemento está e calculo o determinante do que sobra. Isso é o menor complementar daquele elemento
que eu tirei a linha e a coluna dele, certo? Então, aqui é o menor complementar do 3, menor complementar do 5, menor complementar do 2. Para que eu fiz isso? Porque agora eu vou calcular o cofator. O que é o cofator? Então, dizendo aqui de forma genérica, o cofator de um elemento IJ é exatamente o quê? Menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar IJ. Ou seja, o cofator ele só tem o objetivo de trocar o sinal ou não. Ele vai trocar o sinal ou não, dependendo dessa potência que nós temos ali em cima. Quando eu somo a linha e a coluna do elemento, se o número for par, o menos 1 vai ficar positivo, vai ficar 1, porque você sabe que qualquer número negativo elevado a uma potência par, ele fica positivo, né? Então, nesse caso, eu não vou trocar o sinal. Agora, se a potência for ímpar, o menos 1 vai ficar negativo. Isso vai fazer com que eu troque o sinal do menor complementar. Veja como que vai funcionar usando os 3 menores complementares que eu calculei aqui embaixo. Então, ó, o cofator do elemento que está na linha 1, coluna 1, ou seja, o 3, né? O elemento 3, ele está na linha 1, coluna 1, vai ser exatamente menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, 1 mais 1, vezes o menor complementar dele, que é menos 17, que eu havia já calculado, menos 17. Certo? Então, nesse caso aqui, 1 mais 1 é positivo, é 2. Isso vai fazer com que o menos 1 fique positivo. 1. 1 vezes menos 17 é menos 17. Então, nesse caso, eu não troco o sinal do menor complementar. O cofator é o mesmo menor complementar. Agora, vamos calcular do primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, então é 1 mais 2, que multiplica o menor complementar, que eu calculei que é menos 4. Qual que é o elemento 1, 2? É o 5. Primeira linha, segunda coluna, é o 5. Então, aqui eu tenho o quê? Que menos 1 elevado a 3 fica menos 1. Nesse caso, eu troco o sinal do menos 4. Ele era negativo, agora ele fica positivo. E esse é o único objetivo do cofator, trocar ou não o sinal do menor complementar. Vamos ver agora o 1, 3, primeira linha, terceira coluna. Menos 1 elevado a 1 mais 3 é 4, vezes o menor complementar, que eu calculei que é menos 11. Olha lá. Agora, o menos 1 fica positivo, porque o expoente é par. Menos 1 elevado a 4 é 1. E 1 vezes menos 11, 1 vezes menos 11 é igual a 11. Nesse caso, eu não troco o sinal, né? Era negativo, menos 11, continua negativo. O cofator o menor complementar era menos 11, o cofator também fica menos 11. Pronto, já calculei o cofator dos 3 elementos. Para que isso vai servir? Agora que eu vou entrar no teorema de Laplace. Até agora eu não tinha trabalhado o teorema de Laplace, agora que eu vou trabalhar. O que o teorema de Laplace diz? Então, o teorema de Laplace, ele diz o seguinte, que um determinante de uma matriz A, ordem n, qualquer ordem,
é a somatória dos elementos A e J multiplicado pelo seu cofator. Por isso que eu calculei o cofator. Então, agora eu consigo calcular o determinante de A. Por que eu consigo calcular o determinante de A? Da matriz A, né? Porque agora eu vou pegar cada elemento da linha 1, que eu tinha separado a linha 1, e vou somar esses elementos multiplicados pelo seu cofator. Então, olha só, 3, o número 3, né? Linha 1, coluna 1, é o número 3, vezes o seu cofator. O seu cofator é menos 17. Certo? Mais o segundo elemento, que é 5, vezes o seu cofator, que é 4, mais o elemento 2, vezes o seu cofator, que é menos 11. Quando eu faço esses cálculos aqui, então, 3 vezes 17, né? 3 vezes 17 dá 51, menos 51, né? Menos 51, mais 20, menos 22. Aqui eu tenho o meu determinante menos 53. Se você fizer, para você testar, fazer esse mesmo determinante usando teu regra de Sarri, você vai ver que dá também menos 53, certo? E isso você pode expandir para matrizes de qualquer ordem, né? Então perceba que aqui você não tem limite. É claro que vai dando trabalho se você for aumentando a ordem. Por quê? Porque o teorema de Laplace nada mais é do que uma forma de abaixar a ordem da matriz. Se você tem uma matriz 3×3, como essa que você está vendo, eu abaixei a ordem, fazendo o menor complementar 2×2. Se você tivesse uma matriz 4×4, você conseguiria abaixar o menor complementar para uma matriz 3×3. Dá para fazer com regra de Sarri. Mas e se você tivesse uma matriz 5×5? Você ia abaixar o menor complementar para 4×4, teria que abaixar novamente para 3×3 para resolver por regra de Sarri e assim por diante. Então, note que conforme vai aumentando a ordem das matrizes, você vai tendo aí um looping de cálculos. Entendeu? Mas essa é a forma de resolver uma matriz de ordem n, né? Um determinante de ordem n. Agora, uma dica para você. Quando você tiver um determinante e você vai usar teorema de Laplace, preste atenção no bizu, hein? Esse bizu aqui vale $1 milhão. Quando você for aplicar teorema de Laplace em um determinante, escolha a fila que tenha o maior número de zeros. Essa é a dica. Aqui no caso eu não tinha nenhum zero, eu fiz de propósito. Mas se você tiver um zero, escolha a fila que tem esse zero. Se você tiver 2 zeros, melhor ainda. Por quê? Porque note que no teorema de Laplace eu multiplico o cofator pelo elemento. Então, se o elemento for zero, eu não preciso nem calcular o menor complementar, porque 0 vezes alguma coisa é 0. Ou seja, ele não vai interferir no cálculo do determinante. Percebeu o bizu? Então, quando você tiver zeros, já vai lá e escolha a fila. Não importa, linha ou coluna, que o zero está dentro. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, tá? Vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Obrigado pela atenção. Tchururu.